Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Desde que eu comecei esse podcast, sempre faço um episódio especial do Oscar daquele ano, né? Com curiosidades, opiniões, chutes, né? Apostas para os vencedores. Eu geralmente costumo acertar bastante, porque as últimas temporadas de premiações não foram tão improváveis assim. Mas esse ano eu quis fazer um pouquinho diferente. Eu quis quebrar o episódio do especial do Oscar em 2 episódios. Então, na semana que vem, na véspera, assim, no sábado, talvez eu tente soltar antes. Vamos ver como que vai ser minha semana que vem. Mas na semana que vem vai ter os meus pitacos sobre os filmes, meus comentários sobre eles, porque eu vou tentar ver todos. Faltam uns 5, assim, dos principais que eu quero ver. Então eu tenho uma semana pra fechar isso. E minhas apostas pra cada categoria de acordo com os jeitos de você prever. Então eu vou entrar em mais detalhes sobre prêmios que vêm antes do Oscar e possibilidades e falar como essa temporada está imprevisível, porque está. O episódio de hoje eu vou focar em campanhas, polêmicas e o histórico de cada filme. Então eu peguei, na verdade, os 10 indicados a melhor filme e alguns outros filmes também que eu achei curioso trazer pra cá. E vou falar da jornada deles até o Oscar, da onde que eles vieram, qual o caminho que eles fizeram e chegar no Oscar. Esse episódio não vai ter juízo de valor sobre os filmes. Eu vou me atentar mais a esses fatos e curiosidades e coisas isoladas. No próximo episódio já vai com certeza ter muito mais pitaco, porque, né, vou opinar quem que é o favorito da categoria, quem que eu acho que devia ganhar, quem que é meu favorito, e esse tipo de coisa. Mas hoje vamos nos ater à parte de campanhas e polêmicas, principalmente. Porque, assim, esse ano eu acompanho a corrida do Oscar de perto desde 2015. E sempre tem uma outra polêmica, sempre tem uma outra baixaria, mas nada comparado com o nível desse ano. Não sei se é porque a gente tá participando da corrida do Oscar desse ano. Então tudo acaba ganhando uma nova amplificação, né? Porque tem muito mais gente reverberando tudo que acontece, muito mais gente de olho nas coisas. Ou se é porque realmente a campanha de Emília Pérez é algo particular na história das temporadas de premiação. Tanto que eu vou deixar a Emília Pérez por último, pra gerar retenção desse podcast, e também porque é um assunto que eu, particularmente, não aguento mais ouvir ou falar sobre. E eu sei que muita gente tá que nem eu, que não aguenta mais esse assunto, mas também tem gente que sabe muito superficialmente ou nem sabe direito, porque eu tive que contar pra membros da minha família o que está acontecendo, né? Então, eu sei que algumas bolhas são diferentes da minha. No meu serviço, nunca vi ninguém falando pro bem ou para o mal de Emília Pérez, então eu sei que tem pessoas que nem sabem que esse filme existe. Mas eu imagino que se você ouve meu podcast, você pelo menos já ouviu falar dele, porque eu já citei esse filme no episódio de filmes pra ficar de olho, eu já falei algumas coisas, não lembro exatamente o que, mas eu não acho que aquele episódio envelheceu mal. Na verdade, eu acho que eu acertei muita coisa. Mas vamos lá. Antes de falar dos filmes indicados a melhor filme, eu queria dar destaque para 2 filmes que têm uma jornada muito interessante desde a estreia deles até o Oscar. Vou começar falando da Semente do Fruto Sagrado, que é uma coprodução Irã e Alemanha. Ele está indicado a filme internacional, representando a Alemanha, porque assim, cada país escolhe o filme que vai representar ele, e a única coisa é que tem que ser um país que coproduziu aquela obra. Não tem nenhuma relação cultural ou de idioma, porque aqui é um filme que ele se passa no Irã, ele tem elenco iraniano, ele é falado em farsi, mas está como candidato da Alemanha, porque o Irã jamais mandaria esse filme pra lá, porque ele foi gravado em segredo. Tem toda uma narrativa que em anos, com uma disputa de filme internacional um pouco mais fraca, esse filme seria o claro favorito. O diretor, ele tem um histórico de ser censurado, de ser banido do governo, mandar ele parar, mas ele vai lá e continua fazendo filme. Esse filme em específico, ele é uma obra de ficção, mas ele ressoa eventos muito recentes da história do país. Não sei se vocês lembram de uma jovem que foi morta porque ela não estava usando a vestimenta adequada, assim, o véu dela não estava no lugar certo, enfim, foi um evento assim, que aconteceu, não sei se vocês lembram, eu lembro disso, eu lembro de ficar chocada e tal, enfim, todas as reações que a gente tem, né? E esse é meio que o pano de fundo pra uma obra de ficção, mas que, né, conversa com a realidade do país. E aí foi gravado em segredo, ele foi contrabandeado para ser editado na Alemanha, o diretor foi condenado a 8 anos de prisão por ir contra o regime, e ele precisou sair fugido, cruzar a fronteira a pé, foi buscar asilo na Alemanha. Outras pessoas da produção, atores e tal, eles são perseguidos, eles estão meio que
não escondidos, mas as coisas não estão muito fáceis para eles. Então tem toda essa narrativa. O filme teve a sua estreia no Festival de Cannes, na mostra principal. O Festival de Cannes foi em maio do ano passado. Vocês vão ver que muitos filmes aqui que eu vou falar hoje, eles tiveram estreia lá em Cannes, o que eu acho interessante de notar. Prestem atenção nas jornadas de festivais da maioria desses filmes, que é uma coisa que tá se tornando muito mais comum do que era antigamente. E eu lembro de acompanhar Cannes, mais ou menos, que acontece em maio, né, todo ano. E eu lembro que esse foi um dos últimos filmes, assim, que teve a premiere, foi um dos últimos filmes que o pessoal viu, teve críticas muito positivas, e eu achei muito curioso, kkkk, que ele venceu um prêmio especial do júri. Tipo, Cannes tem vários prêmios, você pode dar. A competição geralmente tem, sei lá, uns 20 filmes, eles têm 6 prêmios, que são 3 melhores filmes, assim, primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Que é a Palma de Ouro, o Grand Prix e o prêmio do júri, né? Que eles meio que são primeiro, segundo, terceiro lugar. Tem prêmio de direção, prêmio de roteiro, atuação feminina, atuação masculina. Então, 7 prêmios você pode dar. E é muito difícil um filme acabar ganhando mais que um, até pra dar uma diluída. Mas teve um filme que ganhou 2 prêmios. Vamos chegar nele. E A Semente do Fruto Sagrado ganhou um prêmio inventado, um prêmio especial do júri. Que eu achei assim, muito engraçado, sabe? Porque pareceu que não tava nos planos do júri premiar esse filme. Só que aí ia ficar muito chato se não ganhasse prêmio nenhum, porque ele foi muito bem recebido. Ele tem toda essa narrativa por trás dele. E aí ele ganhou esse prêmio especial. Então essa é a jornada da Semente do Fruto Sagrado. Ele passou em outros festivais também com sucesso, com aclamação, colecionou alguns prêmios aqui e ali. E nos Estados Unidos ele é distribuído pela Neon, que é uma distribuidora muito grande. Aqui a gente não conhece tanto ela, porque ela não tem uma versão brasileira, por assim dizer. Ela compete no mercado mais ou menos da A24, assim, com produções um pouco mais independentes, compra muita coisa de festival. E eu acho que faz uns 5 anos que a Neon acaba comprando os filmes que vencem em Cannes. Eu acho que ele anuncia a compra antes e aí depois, né, tem o resultado da votação, que eu acho que é mais barato fazer isso também, né. E também eu acho que a Neon já tem uns Oscars, porque eu sei que ela tava distribuindo Parasita nos Estados Unidos, né, e Parasita ganhou Oscar. Os outros agora eu não lembro de cabeça. Mas enfim, não vou ficar entrando muito nisso, senão eu fico falando muito. O segundo filme que eu queria falar aqui, que não tá na corrida de melhor filme, é Flow. A animação do gatinho, ele tá indicado a 2 Oscars, filme internacional, representando a Letônia, e animação. Ele teve um orçamento de aproximadamente 3,5 milhões de euros, o que não é nada para um filme. Ele foi todo feito no Blender, que é um programa de animação gratuito e open source, e a equipe dele era minúscula. É um filme sem diálogos, sem palavras, então você pode no cinema assistir sem se preocupar da sessão tá dublada ou legendada, porque não vai ter nada falando, vai ter só o som dos animais, e também não tem nenhum personagem humano. Se não me engano, é a primeira vez que uma animação é indicada ao Oscar sem ter nenhum personagem humano. Essa é a primeira indicação da Letônia ao Oscar e em vários prêmios, e também é a maior bilheteria do país. Ele teve a sua estreia no Festival de Cannes também, em maio, só que não foi na mostra principal, foi na mostra Um Certo Olhar, que é uma mostra paralela, mas também é bem importante, saem vários filmes interessantes de lá. Ele passou por vários festivais, ele colecionou prêmio por onde passou, mas merece destaque os 4 prêmios que ele conseguiu no Festival de Annecy, que é o maior festival de animação do mundo. E ele ganhou 2 prêmios no Annie Awards, que é um prêmio norte-americano voltado à animação. Muitos chamam de o Oscar da animação, mas é de fato um prêmio muito importante, que tem várias categorias e engloba apenas obras animadas. É muito engraçado reparar que a distribuidora dele nos Estados Unidos é a Janus Filmes. Não sei se vocês já ouviram esse filme, mas talvez vocês já tenham visto o logo. Eu não sei qual que é a relação dele com a Criterion, mas eu sei que eles andam sempre meio juntos, assim, tanto que Flow vai ter lançamento da Criterion Collection. Os cinéfilos piram. Então, assim, a jornada do gatinho está sendo incrível. As chances dele não são muitas, mas também não são 0. E ele tá indicado em filme internacional, eu acredito bastante a vitória dele no Globo de Ouro, que inclusive esse prêmio estava exposto no museu, tal qual é o orgulho do pessoal do país dele, né, com esse filme. O gatinho do Flow é a Fernanda Torres deles, e eu imagino que teve uma força parecida, né, porque a Fernanda Torres foi indicada ao Oscar por causa da vitória do Globo de Ouro, e Ainda Estou Aqui foi indicado a Oscar de melhor filme por causa da vitória do Globo de Ouro, porque botou um holofote em cima do filme.
A mesma coisa acontece com Flow, quando ele ganha a melhor animação meio que do nada no Globo de Ouro, além de mostrar a personalidade do Globo de Ouro enquanto premiação diferente, também botou um holofote enorme em cima da animação, e eu acredito que é por isso que ele foi indicado a filme internacional também. Mas já que comecei a falar de Fernanda Torres, né, vamos agora para os filmes indicados à categoria de melhor filme. A ordem não importa tanto, eu quis começar com Ainda Estou Aqui e quis terminar com Emília Pérez. Aí a ordem dos outros filmes foi a ordem que eu tava lembrando de anotar, então não tem muito critério. Relembrando, Ainda Estou Aqui é um filme brasileiro, do ano passado, dirigido pelo Walter Salles. Ele tá sendo distribuído lá nos Estados Unidos pela Sony Classics, que é a grande responsável por toda a campanha, né? Então eu sempre tô falando aqui da distribuidora lá nos Estados Unidos, que não necessariamente é a distribuidora no país de origem do filme ou aqui no Brasil. Porque, querendo ou não, o Oscar é uma premiação norte-americana, o foco são pessoas que estão nos Estados Unidos, e aí a campanha é voltada, né, pra essa galera. Então é a responsabilidade da distribuidora fazer isso. São 3 indicações ao Oscar de melhor filme internacional, melhor atriz para Fernanda Torres e melhor filme. E essa indicação de melhor filme deixa a gente sonhar. Porque até então seria uma situação de ficar muito feliz por ser lembrado e meio que parar por aí. Mas com a gente indicado melhor filme, a gente pode sonhar. Mas eu não vou entrar tanto nesses detalhes porque isso é assunto pra semana que vem. Pra quem tem curiosidade, eu vou falar o orçamento de cada um dos filmes também, que aí é uma coisa interessante de se notar. Ainda Estou Aqui custou aproximadamente 8 milhões de reais, o que dá 1,5 milhão de dólares. É o filme mais barato dentre todos os indicados a melhor filme. Oi, uma notinha rápida da editora aqui. Entre a gravação desse episódio e a data que eu tô editando agora, às vésperas da sua publicação Brincando com Perigo, saiu um tweet do produtor Ricardo Teixeira questionando de onde que veio esse orçamento, porque nunca foi divulgado. As pessoas começaram a especular, chegaram em números como uns 20, 30 milhões de reais. O quanto isso daria em dólares? Ainda muito pouco, ainda colocaria o filme como um dos mais baratos, mas o orçamento seria umas 3 vezes mais esse que foi estimado, então fica aqui essa nota. Ele teve a sua estreia no Festival de Veneza, que foi em setembro, e lá ele levou o prêmio de melhor roteiro. Daí ele começou a fazer o circuito de festival, sempre com muito sucesso, com destaque para o TIFF, que é um festival bem grande lá de Toronto, vai bastante gente dos Estados Unidos também, que foi onde começou assim esse burburinho do filme de talvez, né, ser um grande competidor para a categoria de filme internacional. Ele também passou na mostra aqui em São Paulo e foi impossível de comprar ingresso, assim, as filas davam volta nos quarteirões, eles abriram sessões especiais e pipipipopopó, mas ainda bem que a estreia nacional dele foi pouco tempo depois, foi em novembro de 2024. Nos Estados Unidos ele teve algumas exibições limitadas entre novembro e dezembro, assim, em alguns cinemas de Nova York e Los Angeles, que é o mínimo para você ser apto a concorrer ao Oscar, né, então teve esse circuito mais fechado, e agora em janeiro ele teve estreia num circuito mais comercial, e é um grande sucesso. A bilheteria dele aqui no Brasil é a melhor bilheteria de filme nacional pós-pandemia. Eu acho que é a 8ª, por enquanto eu acho que é a 8ª maior bilheteria de filme nacional. E lá fora também ele tá fazendo bastante dinheiro, é um filme que por onde ele vai, ele faz sucesso. A Fernanda e o Walter Salles, eles estão nos Estados Unidos praticamente desde novembro, fazendo todo o circuito, indo pra festival, dando entrevista, fazendo mesa redonda, aparecendo em sessão, fazendo sessão comentada, dando entrevista pra jornal, dando entrevista pra programa. E fora o carisma da Fernanda Torres, que cada nova entrevista dela é ainda melhor que a anterior. Ela é muito desenvolta e isso tá ajudando muito a campanha. E, de fato, essa é a maior campanha de um filme brasileiro, assim, nos últimos tempos. Eu diria que é a maior, porque, assim, o jeito de fazer campanha pra Oscar muda com o tempo, né? Então, o jeito que era 20 anos atrás era um pouco diferente do jeito que é hoje, que também é diferente do jeito que era 40, 50 anos atrás. Quando a gente fala de campanha para Oscar, um momento, assim, muito de mudança foi na época do Franco Atirador, que eu acho que foi no final dos anos 70. Mas, mesmo assim, cada década que passa, as coisas mudam, tem a influência das redes sociais também, mas eu diria que nunca se investiu tanto num filme quanto nesse, assim, pra campanha, pra divulgação. E ainda bem que é um filme bom, né? É muito bom ver isso, né? Porque é um produto muito bom nosso que tá sendo mostrado pros outros, e isso dá tanto orgulho pra gente, né? No passado, eu enchia muito a boca pra falar mal do Globo de Ouro, mas aqui a gente só tem a agradecer, porque foi a vitória da Fernanda no Globo de Ouro que botou um holofote gigantesco em cima da nossa cabeça. E assim, a gente não tá no Oscar só por causa disso, mas é um motivo que precisa ser respeitado.
nas análises que a gente faz. É o primeiro filme brasileiro a ser indicado no Oscar de filme internacional desde 1999, que foi com Central do Brasil, também dirigido pelo Walter Salles. Teve Cidade de Deus em 2004, mas foi outro rolê. O filme não foi indicado ao filme internacional porque foi um ano depois da estreia aqui no Brasil. Dói muito admitir que o responsável pelas indicações de Cidade de Deus fosse o Harvey Weinstein, mas meio que né? Ele era o rei das campanhas do Oscar na virada do milênio, no começo do século XXI, né? Mas enfim, fazia tempo que a gente não tava por lá. E também houve algumas outras indicações para brasileiros. Teve a canção original do Rio, que o Carlinhos Brown foi indicado. Teve O Menino e o Mundo, do Ale Abreu. Então, assim, teve uma indicação aqui e ali, mas na categoria de filme internacional, desde Central do Brasil a gente não entrava, e também era raro os anos que a gente passava sequer na shortlist. Em questão de polêmicas, né, pra falar que não tem, fora, né, todo o backlash da extrema-direita brasileira, porque, assim, né, belos patriotas que eles são, que não conseguem apreciar esse problema da nossa cultura sendo apreciada lá fora, né, que eles querem, mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe, porque eu acho que não merece ser comentado, quanto menos atenção a gente dá pra essa galera, melhor. Mas teve uma pequena polêmica que rolou logo que saiu as indicações e que o filme começou a ganhar atração e que teve estreia nos Estados Unidos e que começou a aparecer uma ameaça, porque é muito engraçado o timing disso. Ressurgiu um vídeo da Fernanda Torres usando blackface numa sketch do Fantástico. Pra quem não sabe, blackface é quando você se pinta e faz um retrato caricato de uma pessoa negra. No caso, blackface é isso, mas tem outros termos para outras etnias. E isso veio à tona, e é muito engraçado perceber que isso não veio à tona de uma maneira orgânica, tipo, não foi uma gay do Twitter desocupada que desenterrou isso. Foi uma ação coordenada de marketing, né? Porque se sentiram ameaçados, sei lá, né? Um filme tão pequeno que veio do nada e de repente isso acontece, né? Curioso. Mas a Fernanda já veio a público, já pediu desculpas, falou que era uma coisa inaceitável. E eu achei que foi uma desculpa ok, né? Quem lembra do Brasil 20 anos atrás lembra que era o caos, né? E beleza, passou. E eu não acho que é uma coisa que feriu a campanha dela. Apesar de que, né, quando vão falar de alguma coisa do pessoal, sempre resgatam uma coisa ou outra. Pra falar que é uma temporada cheia de polêmicas, né? O pessoal dá uma inflada em algumas histórias pra parecer um pouco mais dramático do que realmente é. Mas isso aconteceu, né? Fazer o quê? O próximo filme é Duna Parte 2, um filme com distribuição da Warner, conseguiu 5 indicações e tem o maior orçamento de todos os filmes indicados a melhor filme, que é 190 milhões de dólares, é muito dinheiro. E esses orçamentos que eu falo é orçamento de produção, não estão incluídos os gastos com marketing, que algumas vezes chegam a ser tão altos quanto o valor do orçamento do filme. É engraçado notar que Duna Parte 2 teve menos indicações do que o seu antecessor, Duna Parte 1, mesmo ele tendo sido melhor recebido por todos, por público, por crítica. Ele fez mais dinheiro, ele teve mais elogios, ele entrou em várias listas de melhores do ano, ele ganhou vários prêmios de crítica, mas o Oscar parece que não ficou muito assim, por quê? Uma que faz muito tempo que o filme estreou, ele foi uma estreia de março, e querendo ou não, prejudica um pouco a campanha do filme quando a estreia tá tão lá atrás. Teve uma campanha de memória mais recentemente, mas parece que não vingou tanto. E era pra esse filme ter estreado em outubro de 2023. A estreia dele foi adiada por causa da greve de atores e roteiristas, que impactaria muito na turnê de divulgação do filme, porque um filme caro como esse precisa ter muita divulgação pra dar o retorno, né? Então é mandar ator pra fazer as coisas. O pessoal veio tudo na CCXP aqui, mostrou pedaços do filme e tal, e tudo isso custa dinheiro, e tudo isso não dá pra fazer se os atores estão de greve. Engraçado notar que a greve acabou, 2 semanas antes da data que estava prevista para estrear, mas em 2 semanas você não consegue articular muita coisa. Então ficou pra março. Ele não foi um filme que estreou em festival, ele teve algumas premiere em algumas capitais, e logo em seguida já chegou nos cinemas no grande circuito, estreia aqui no Brasil simultânea com a estreia dos Estados Unidos. É um blockbuster, é um filme de galera, é um grande sucesso de crítica e público. Foi a 6ª melhor bilheteria de 2024. E ele chega no Oscar com esse ar de filme popular, de filme que o pessoal gosta, né? Porque o Oscar gosta muito de incluir uns 2 ou 3 filmes assim com grande apelo popular, pro pessoal não falar que o Oscar só premia filme chato. Mas a verdade é que as chances de Duna ganhar alguma coisa que não seja prêmios técnicos é muito baixa. Um dos fatores para isso pode ser o final aberto, a possibilidade de uma continuação, que já foi confirmada pelo Villeneuve. Ele quer trabalhar em mais um filme do universo de Duna, e isso pode não agradar tanto a academia, porque eles não curtem muito ficar dando muito prêmio para filme intermediário. Então eles deixam para dar todos os louros para a última parte. Vide, por exemplo, O Senhor dos Anéis, que o primeiro tem 4 Oscars, o segundo tem 2.
todos técnicos, todos os Oscars da primeira parte, da segunda parte do Senhor dos Anéis são técnicos, efeitos especiais, maquiagem, direção de arte, essas coisas. E aí depois tem o terceiro Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, que ele fez um feito inédito, dele ter sido indicado para 11 categorias e ganhar todas. Além de ele ser um dos maiores vencedores do Oscar, também tem o fato de que ele ganhou todas as categorias que ele concorreu, que não é algo muito comum também. Mas enfim, como talvez tenha mais um filme do Duna, talvez eles tenham dado uma desanimada de premiar uma parte intermediária. Por isso, provavelmente vai ganhar efeitos especiais e som. Mas enfim, é que nem eu falei, esse não é o episódio pra esse tipo de previsão. Falando em blockbuster, vamos falar de Wicked agora. É um filme que está sendo distribuído pela Universal. Ele tem um orçamento de 150 milhões de dólares. É o segundo maior orçamento. E reparem que o filme com o terceiro maior orçamento é metade disso. Wicked recebeu 10 indicações ao Oscar, muitas categorias técnicas, mas a gente também tem, além de melhor filme, melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. Essa ainda é a parte 1. Talvez a parte 2 receba mais coisa. Vamos ver como vai ser o ano que vem, porque ele estreia no ano que vem. Wicked também é um filme que ele não passa pelo circuito de festival. Ele tem algumas premieres, depois ele já chega no circuito comercial. Estreia simultânea nos Estados Unidos e no Brasil no final de novembro, muito perto da época de premiação. Curioso, né? Nos Estados Unidos ele é um fenômeno, é um filme que levantou muito dinheiro, fez bastante bilheteria, mesmo no curto espaço de tempo que ele ficou no cinema. No começo do ano ele já ficou disponível em aluguel digital e também bateu recordes, né, de valor arrecadado com o aluguel digital dele. A produção dele passou por altos e baixos, é um filme que está sendo feito há décadas, ele já passou por um monte de mão, e durante a produção desse filme houveram alguns probleminhas, alguns draminhas, tipo o escândalo, entre muitas aspas, da Ariana Grande e do Ethan Slater, que eles terminaram seus respectivos casamentos para engatar um romance. Pra quem não sabe, o Ethan Slater é o Boq, é um personagem super secundário de Wicked, mas eu acho que esses dois eram os únicos heterossexuais da produção inteira, então era o destino eles ficarem juntos. Tiveram alguns dramas no marketing também, teve um pôster que foi divulgado, e aí os fãs resolveram fazer uma versão fan-made, usaram inteligência artificial, a Cynthia Erivo não gostou, e aí ela teve uma reação muito exagerada e o pessoal ficou, tá bom. E também teve todo o negócio de imprimirem o site errado nas caixas das bonecas, né, que lançaram as Barbies das Wicked, e aí na embalagem delas não tava o site do filme, que é o Wicked the Movie, tava só o wicked.com, e o wicked.com é um site de conteúdo adulto, que eles rapidamente perceberam que isso estava rolando e fizeram uma página inicial temática do filme, e sem mulheres peladas também, porque, né, eu respeito as crianças que vão entrar sem querer naquele site. Como que eu sei disso? Eu fui lá ver, porque eu sou curiosa, e pelo menos tava desse jeito quando eu entrei lá. Foi, acho que no mesmo dia que estourou tudo, mas foi algumas horas depois, então deu tempo deles fazerem isso. Eu acho que o Kit tem mais umas coisinhas, assim, relevantes pra falar, mas agora eu não tô lembrando. Mas, assim, todo o drama da produção desse filme, desde a adaptação e tal, eu acho que renderia um episódio só do podcast. Mas não sei se estou a fim de produzir esse conteúdo, então fica aí o mistério, procurem se vocês quiserem saber mais. Próximo filme é A Nora, distribuída nos Estados Unidos pela Neon. Recebeu 6 indicações, todas nas categorias principais, e o seu orçamento é de aproximadamente 6 milhões de dólares, também um orçamento baixíssimo. O diretor, Sean Baker, ele vem desse cinema muito independente, então ele tá acostumado com esse tipo de orçamento, e é a primeira vez que um filme dele tem esse destaque na temporada de premiação. Gente, não sei se tá barulho aí, mas é que parece que vai começar a chover. Então tá ventando. Mas a gente tem que agradecer a chuva porque tá, tipo, muito, muito calor. São 7h15 da noite e está aproximadamente 30 graus. Então, vem a chuva. Ah, eu acabei de receber SMS da Defesa Civil que vai chover. Então, tem raios e vento, atinge municípios vizinhos. Tenha cuidado nas próximas horas. Obrigado, Defesa Civil. Não vou sair da minha casa. Mas, enfim, voltando a falar de A Nora. Ele teve a sua estreia em Cannes também, em maio. Ele conquistou a Palma de Ouro, que é a maior honraria que um filme consegue no Festival de Cannes. Desde 2014 que o filme norte-americano não levava a Palma de Ouro. E ele fez o circuitão de todos os festivais que dava pra passar. E ele sempre colecionou muitos prêmios. Ele chegou no Brasil, passou na Mostra, passou no Rio também, passou em vários lugares. E chegou nos cinemas aqui do Brasil em janeiro de 2025. Esse filme tem uma questão de que a protagonista, ela é uma profissional do sexo. Tipo, ela não é exatamente uma prostituta, mas as linhas, elas são tortuosas aí das definições das profissões.
E esse filme ele foi muito bem recebido pelas profissionais. Elas, pelo menos do que eu vi, gostaram bastante, que a Nora, né? Que é o nome do filme, é o nome da protagonista. Ela é muito decidida, ela não se faz de vítima, ela não é uma pessoa que precisa ser salva da situação que ela tá. Ela tem um certo controle, até ela não ter mais, mas é meio que a história do filme. E que o próprio filme não faz um julgamento moral de que ela é uma pessoa que precisa ser resgatada dessa vida, ou que ela tá lá porque ela não teve nenhuma outra escolha na vida dela. Então não tem esse viés paternalista que outros filmes talvez tenham. Então foi uma coisa bastante elogiada por críticos, né? Mas principalmente por quem trabalha no mesmo ramo da protagonista, que eu acho que é uma opinião super importante de ouvir. Mas esse filme também tem uma polêmica, que foi não ter um coordenador de intimidade para cenas de intimidade. A Nora é um filme que tem muita nudez e tem bastante sexo, porque tá intrincado com a história dela. E aí eu vi muito por cima isso, porque eu não tinha assistido o filme ainda, então eu não quis ver muito detalhe, porque, né, eu queria assistir o filme antes. Mas parece que foi oferecido para Mickey Madison essa possibilidade, ela recusou, e isso meio que acabou virando um motivo de orgulho pro diretor. E aí a conversa começa a ficar meio estranha. Tipo, pra que serve um coordenador de intimidade? Ele serve para ser uma pessoa intermediadora da cena entre o diretor e o ator-atriz, ou os atores, né, as pessoas que estão em cena, para tentar deixar a situação mais confortável e mais profissional, principalmente porque envolve nudez muitas vezes, uma coisa mais de vulnerabilidade e tal. Então essa pessoa tá lá para deixar confortável, para coreografar, e também para ser uma outra pessoa, né, porque tem um histórico muito grande de abuso, principalmente de atrizes, por diretores homens nesse tipo de cena, seja para preencher uma visão artística que é mais importante do que o conforto da atriz, ou seja, por fetiche mesmo, né? Tem várias e várias histórias. Se vocês quiserem 2 exemplos, eu digo Azul é a Cor Mais Quente, e digo também 9 Semanas e Meia de Amor. Olha eu aqui espalhando fake news. Larissa do Futuro novamente aqui. 9 Semanas e Meia de Amor não tem nada a ver com isso. Eu quis dizer O Último Tango em Paris. Por algum motivo eu confundo esses filmes, mas eu vim aqui esclarecer pra vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre essas polêmicas, vão atrás desses filmes, né? De pesquisar sobre as polêmicas deles. Mas então, você meio que falar com orgulho que você não precisou do coordenador de intimidade é uma coisa que não pegou muito bem, principalmente no mundo pós-Me Too. Então ficou meio assim. Eu também não acho que tenha prejudicado tanto assim a campanha nem do filme, nem da Mickey Madison como atriz. Mas é uma coisa que ficou ali, ficou um negócio meio esquisito, sabe? Mas a Nora tá tendo uma crescente muito boa nessa reta final de premiação. Ganhou Critics' Choice, ganhou PGA, ganhou DGA. Chega como um grande favorito pro Oscar, mas vamos ver o que vai ser. Outro favorito, por assim dizer, dessa temporada, que não tem muitos favoritos, é o Brutalista. É o filme da A24 dessa temporada. Ele conseguiu 10 indicações, inclusive nas categorias principais: filme, diretor, roteiro, ator, com um orçamento assim na média dos 10 milhões de dólares, também um orçamento baixo. Ele teve a sua estreia no Festival de Veneza, que foi em setembro, né, o mesmo lugar onde estreou Ainda Estou Aqui. Ele venceu o prêmio da direção. Ele é de um diretor que eu não conhecia, o Brad Colbert. Ele dirigiu aquele Vox Lux. Não sei se vocês se lembram. Era um filme que tava vindo aí uma época, o pessoal tava até falando de ser filme de Oscar e tal, mas aí ele flopou terrivelmente. As poucas pessoas que eu vi que assistiram falaram que é horrível. Mas, enfim, eu lembro desse filme, depois eu fui ver o histórico dele. Ele também é ator, fez algumas coisas conhecidas, apesar de eu não lembrar do rosto dele. Mas, enfim, ele tá aí na atividade, ele é um dos favoritos pro prêmio de direção. Eu não assisti ainda o Brutalista, então não posso opinar. Depois do Festival de Veneza, ele teve também o seu percurso em festival. A estreia no cinema comercial dos Estados Unidos aconteceu em dezembro, e aqui no Brasil é essa semana. No caso, quando vocês estão ouvindo esse podcast, já aconteceu, mas tô gravando na quarta-feira, então ainda não foi. Inclusive, um parênteses que eu era pra ter falado no começo do podcast, esqueci. As votações pro Oscar acabaram dia 18 de fevereiro. Ontem pra mim, pra vocês na última terça-feira. Então, tudo que acontecer daqui pra frente não influencia mais no resultado do Oscar, porque a votação já foi encerrada, quem tinha que votar, votou, quem não votou, não vota mais. Então, por isso que eu resolvi fazer esse episódio agora, porque eu tô coletando mais ou menos
as coisas que aconteceram em cada campanha e o que rolar pra frente não importa mais tanto. E o Brutalista, ele tava vindo numa crescente muito grande, alguns apontavam ele como o grande favorito, até que aconteceu um negócio meio esquisito, uma pequena polêmica que pode ser uma coisa grande, assim, que é o uso da inteligência artificial. Primeiro falaram que eles usaram uma inteligência artificial pra corrigir alguns detalhes no sotaque, porque o personagem principal é um imigrante húngaro que vai para os Estados Unidos, então em alguns momentos do filme ele fala em húngaro e o Adrien Brody não fala. Ele teve, né, os professores de dialeto para treinar e tal, mas eles usaram uma inteligência artificial para fazer algumas correções. A minha opinião sobre isso é que, assim, não me surpreende muito, porque assim, você mexer nas vozes, você fazer uma pós-produção em vozes, seja voz falada, seja voz cantada, não é algo novo, não é algo inédito, e também é uma coisa que acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. É meio que o padrão da indústria. Então, isso não me chocou tanto, apesar de que pegou muito mal, porque vamos lembrar que a greve do ano passado dos roteiristas e atores, uma das coisas, né, que estava sendo discutida era o uso de inteligência artificial, principalmente para fazer o trabalho, né, de seres humanos. Então, quando você fala que você usou inteligência artificial para corrigir essas coisas, bate de frente com as coisas da greve e também meio que coloca em xeque as atuações dos próprios atores, porque você não consegue ter controle do que é responsabilidade do próprio ator e o que é uma inteligência artificial ali aperfeiçoando ou alterando. Tipo, você não sabe se ela tá lá pra aperfeiçoar ou se ela tá lá pra fazer tudo que o ator deveria estar fazendo. Então, são essas as linhas borradas, assim, que é um pouco difícil de interpretar. E aí também teve uma entrevista, se não me engano, do diretor de arte, que ele falou que também usaram inteligência artificial generativa para fazer algumas peças do filme, algumas plantas, porque o personagem principal ele é um arquiteto. Então, para fazer algumas plantas, para fazer alguns prédios, algumas coisas assim, eles usaram inteligência artificial. Também pegou muito mal, ainda mais, porque você está usando a generativa, né? Ao invés de você contratar uma pessoa para fazer isso, você está usando inteligência artificial. O diretor negou que isso aconteceu, mas o estrago já tá feito, né? Larissa do Futuro aqui pra botar caraminhola na cabeça de todos. Eu assisti a primeira metade do Brutalista nesse meio tempo. Sim, eu parcelei o filme. Só Deus pode me julgar. Não estou gostando muito, diga-se de passagem. E assim, nunca que esse filme custou só 10 milhões de dólares. Então, assim, eu acho que eles usaram inteligência artificial em mais lugar aí pra dar pra ficar um pouquinho mais barato, hein? Sei não, hein? Então, assim, o quanto que essas polêmicas vão machucar a campanha do Brutalista, não sei, só vai ter como saber no dia do Oscar mesmo. Um filme com super cara de Oscar, que eu consigo muito ver ele ganhando, tanto hoje, quanto no passado, como 10, 15, 20 anos atrás, é Conclave. Conclave é um dos filmes mais tradicionais dessa corrida, e eu não digo isso de um jeito ruim, porque eu gostei muito de Conclave. Ele está sendo distribuído pela Focus Features. Tem 8 indicações, é uma coprodução Estados Unidos e Inglaterra. Ele é inglês o suficiente para ter feito a rapa no BAFTA. O orçamento dele é de aproximadamente 20 milhões de dólares, um orçamento pequeno, mas não tão minúsculo que nem a Nora ou que nem Ainda Estou Aqui. Não tem muito o que falar de Conclave, viu, gente? Ele teve a estreia dele no Festival de Telluride, que foi em agosto. Passou pelo TIFF, passou por vários festivais. Ele entrou no cinema comercial dos Estados Unidos em outubro e aqui no Brasil em janeiro. Como é um filme que envolve igreja, principalmente igreja católica, sempre fica aquele negócio tipo, será que algumas pessoas vão se sentir ofendidas? Algumas pessoas não gostaram. Geralmente o pessoal da ala mais conservadora, assim, o pessoal que votaria no Tedesco não gostou muito de Conclave, mas várias pessoas, assim, de dentro da igreja, de outras religiões também, de outros ramos do cristianismo, gostaram do filme, elogiaram, então essa questão não foi uma polêmica, não é que nem Código da Vinci. Nossa, vocês lembram quando lançou Código da Vinci? Eu lembro do padre falar que não era pra ler. Mas enfim, né? Conclave é um filme com orçamento baixo, com uma empresa grande por trás, que a Fox Features é uma distribuidora grande, com um elenco de peso. Se o Oscar tivesse prêmio de elenco já, que é uma coisa que vai ter no futuro, com certeza. Mas se o Oscar já tivesse prêmio para elenco, Conclave era um concorrente forte, o elenco dele é muito bom. Inclusive, trago o destaque que Isabella Rossellini é a primeira vez que essa mulher é indicada ao Oscar. Eu achei isso um absurdo. Ela é coadjuvante aqui no filme, é um personagem que ela é bem coadjuvante, tá certo na categoria dela. Ela tá muito bem, e eu fiquei surpresa que ela nunca tinha sido indicada ao Oscar. Ela é a candidata mais velha
indicada desse ano. Que justamente esse ano a gente tem uma categoria de melhor atriz com várias mulheres mais velhas que a média, né? Porque eu até vi uma vez um gráfico que os vencedores homens, né, de melhor ator, eles geralmente eram mais velhos, tinham uma média de idade mais velha do que mulheres, que elas geralmente ganhavam o Oscar delas com 30 anos, enquanto os caras eram meio que uma média de 40. Esse ano tem a Maggie Madison, que ela tem 25, ela é a mais nova. Depois eu acho que tem a Cynthia Erivo, que ela tem acho que 38. A Carla Sofia Gascon deve ter uns 40 e pouquinho. Tô falando tudo de cabeça, então pode estar um pouquinho errado. Aí tem a Fernanda Torres, que ela tem 59. E tem a Isabela Rossellini, que ela tem 70 e alguma coisa. Informações super precisas aqui, né? Mas enfim, essa parte de não ter muito o que falar da campanha de Conclave, pode ser que jogue a favor dele. Porque assim, eu não tô cheio de elogios ou de coisas muito boas que aconteceram, mas também não tem nenhuma polêmica que eu achei. Então, isso pode ajudar. A Substância é um filme que ninguém esperava que estaria aqui, indicado ao melhor filme, e 5 outras indicações, incluindo direção, roteiro original e melhor atriz para Demi Moore. A academia tradicionalmente não gosta de filmes de terror, dá tipo um ou outro wayzinho aqui e ali, uma categoria técnica, talvez, assim, exigindo demais, uma categoria de atuação, mas esse filme tá indicado nas categorias que tá realmente é um milagre, mas também é um case de sucesso gigantesco pra MUBI, que é quem está distribuindo o filme tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. É a primeira vez que a MUBI faz uma campanha de fato, porque teve alguns filmes anteriores distribuídos pela MUBI que conseguiram uma ou outra indicação, e aqui eu cito com muito carinho Paul Mescal em After Sun, que foi uma indicação que meio que veio do nada, pelo menos pra mim, que não tava tão perto assim de acompanhar aquela temporada. Mas com a Substância foi que a MUBI fez campanha mesmo, e fez campanha desde que adquiriu esse filme lá em Cannes. O orçamento dele é de aproximadamente 18 milhões de dólares. Ele foi todo filmado na França, inclusive as cenas externas. A cena das palmeiras, que você acha que é Los Angeles, não, na verdade é Cannes. Que engraçado, né? Inclusive foi lá que o filme teve a sua estreia, em maio. E ele levou o prêmio de roteiro. Ele teve um pequeno circuito de festival e ele teve o lançamento comercial em setembro, simultâneo nos Estados Unidos e no Brasil. E esse foi um filme que foi muito abraçado pela internet, assim como o Conclave tá sendo abraçado pela internet, que eu tô achando muito curioso ver a quantidade de memes de Conclave que eu tô vendo. Um filme tão certinho como Conclave, ganhando resumos com gif de Gretchen. A Substância também foi abraçada pela internet, ganhou muitos memes. O boca a boca foi gigantesco. Foi, acho que, o primeiro filme que a MUBI dublou, mas isso aqui no Brasil, isso não influencia pra Oscar, mas tô falando do tamanho que a Substância foi. Eu acho que a MUBI nunca mandou um filme dela pra dublar e mandou dublar a Substância, depois relançou no cinema dublado, e eu acho que dá pra ver na MUBI dublado também. Essa é a maior bilheteria de um filme distribuído pela MUBI lá nos Estados Unidos. A Coralie Farge é a primeira mulher indicada por escrever e dirigir um filme de terror. E o maior foco da campanha é a jornada da Demi Moore. A jornada dela enquanto atriz de cinema pipoca, entre aspas, e sex symbol dos anos 90, até cair um pouco no ostracismo, o pessoal dá uma caçoada das cirurgias plásticas dela que não deu tanto certo, e agora ela ressurge das suas próprias cinzas, tal qual uma fênix. O discurso dela no Globo de Ouro também colocou um holofote gigantesco na cabeça dela, e assim, a campanha tá bonitinha, tá certinho. Assim, desenterraram algumas coisas do passado de Demi Moore? Desenterraram. Vão usar isso pra, na hora de aumentar as polêmicas da temporada? Vão usar. Mas a campanha tá bonitinha, tá certinha, tá focando muito no negócio de ser uma produção feita por mulheres, de ser o terror que tá quebrando barreiras assim na academia. Não é a primeira vez que o terror é reconhecido, porque Silêncio dos Inocentes tem Oscar também. Mas é a primeira vez que um terror dirigido por mulher está tendo esse reconhecimento. E o maior foco da campanha, de fato, é na jornada da Demi Moore. Ela chega como favorita no Oscar. E se ela não é favorita, talvez seja com o pé atrás que a academia tem com o gênero de terror. Mas ela é frontrunner e deve ser tratada como a pessoa favorita, assim, a categoria. Daí temos Nickel Boys, que é distribuído pelo Amazon Studios. Teve 2 indicações, um orçamento de 23 milhões de dólares. É uma estreia na direção, adaptada de um livro de mesmo nome. Teve a premiere no Festival de Telluride, em agosto. Nos Estados Unidos ele teve uma estreia limitada nos cinemas para fazer ele ser válido, né, para concorrer ao Oscar, né, para validar a inscrição dele. Aqui no Brasil ele chega direto no Prime Video, ele vai chegar no dia 27. Lá nos Estados Unidos eu acho que ele já chegou, eu não encontrei muito essa informação, mas como eu sei que já tem vias alternativas desse filme,
Imagino que já deve ter chegado no streaming. Mas assim, eu confesso que eu não entendi direito a estratégia desse filme, porque eu vi pouquíssimas coisas sobre ele. Pouquíssimo conteúdo orgânico sobre ele chegou em mim. É um filme que eu não vi ainda, a única coisa que eu sei é que tem um gimmick de ser feito em ponto de vista. E eu queria saber mais, eu queria ter visto entrevista com o elenco, eu queria ter visto entrevista com o criador. E nada disso apareceu pra mim, não vi buzz nenhum, não vi divulgação nenhuma. E tá aí. Sei lá como. Mas assim, eu digo isso, mas ele tá sendo elogiado, eu vi críticas positivas, mas é questão de campanha também, porque querendo ou não, por mais que talvez você não veja outdoor desses filmes na rua, quando você tá dentro do espaço da cinefilia, você escuta falar um ou outro filme. E tirando assim, sei lá, 3 gato pingado que viram esse filme em algum festival, eu não vi mais ninguém falando desse filme. Então por isso que eu fico meio, ok, não entendi. Próximo filme é Um Completo Desconhecido, a cinebiografia do Bob Dylan, focada nos primeiros anos dele. É um filme distribuído pela Searchlight, antiga Fox Searchlight. Ele recebeu 8 indicações ao prêmio. O orçamento dele, eu procurei na internet, as fontes dizem entre 50 e 70 milhões de dólares, não tenho uma certeza, mas isso faz dele o terceiro filme mais caro indicado a melhor filme, que é metade do orçamento de Wicked, que foi 100 e poucos milhões de dólares. O Completo Desconhecido é o que o pessoal chama da surpresa de dezembro, porque todo ano tem um filme que ele não passa por circuito de festival, ele surge meio que do nada no mês de dezembro, talvez ele tenha uma premiere aqui, ou talvez ele passe em um ou outro festival assim próximo do final do ano, e aí começa-se a falar dele. Na verdade, já tem uma falação dele, porque ele provavelmente é de algum diretor conhecido. Aqui o Completo Desconhecido é do James Mangold, que ele dirigiu Ford vs Ferrari, que foi destaque alguns anos atrás, mas ele também dirigiu um filme que eu gosto muito, que é Kate Leopold, que é uma comédia romântica dos anos 90, com a Meg Ryan e o Hugh Jackman. Eu acho que é o melhor filme dele, e olha que é o cara que... Eu acho que esse é o melhor filme dele, mas enfim, muitas pessoas discordam de mim. Sinta-se livre pra discordar desse fato, mas é um fato. Mas então, é um filme de um diretor conhecido sobre um tema conhecido. Bob Dylan é uma pessoa conhecida, apesar do título do filme afirmar o contrário. Tem um elenco estrelado, o protagonista é o Timothée Chalamet, que também sempre está hypado por onde vai, o menino brilha. Então, assim, as pessoas tinham esperança desse filme ser um filme de prêmio. Ele chegou no cinema dos Estados Unidos em dezembro. Aqui no Brasil ele chega na semana que vem. Ele é a última estreia, assim, perto do Oscar. E a galera tá embargada, porque eu lembro que eu recebi e-mail de convite pra cabine de imprensa, só que era no Rio de Janeiro, não tem como eu ir, né? Eu moro no interior de São Paulo. Tava lá falando que tinha embargo, e depois, no dia seguinte, acho que teve a cabine, e a pessoa reencaminhou o e-mail pra lembrar todo mundo que estão embargados. Então, assim, é um filme que pouca gente acabou vendo. Quem tava nos Estados Unidos no final do ano viu no cinema, o pessoal da academia viu no streaming. Ele tem o buzz em volta dele por causa de diretor, por causa de elenco, por causa de tema, que isso faz também acontecer as coisas, né? E ele tá aqui por causa disso. Então, assim, eu vi poucas pessoas falando que viu e que gostou, mas é um filme que tá na boca do povo faz tempo, porque é um filme que tá vindo aí faz um tempo e lançou bem na horinha, assim, bem nos 42 do segundo tempo pra classificar ele pra temporada de premiação. Agora, né, pra encerrar esse programa, vamos falar de Emilia Pérez. Emilia Pérez é uma produção francesa, dirigida pelo Jacques Audiard, passa no México, é um musical, e os atores, eles não são mexicanos. A protagonista, ela é espanhola. É uma mulher trans, que é a protagonista, é uma história, né, de uma mulher trans. Isso é um tema, vamos chegar lá. O orçamento dele foi de aproximadamente 26 milhões de dólares. Ele teve 13 indicações ao Oscar, foi o maior indicado desse ano. É o filme em língua não inglesa mais indicado de todos os tempos. Aí um campeão para ser batido por qualquer pessoa. E lá nos Estados Unidos a distribuição tá por conta da Netflix, que tem dinheiro saindo do ladrão e tá desesperado para ganhar o Oscar de melhor filme, que até agora uma grande frustração da Netflix é não ter um Oscar de melhor filme. Tem vários de filme internacional, mas de melhor filme não. E aí achava que ia ser com esse filme que ia rolar. E assim, por um tempo, era uma esperança que era possível, mas depois isso meio que foi pelo ralo. Mas vamos lá, vamos pra linha do tempo de Emilia Pérez. A estreia dele foi em Cannes. Eu tô falando dele porque eu tô falando do filme, né? Que eu tô usando o gênero errado da Emília, tá? Quando eu for falar mal dela, eu vou falar mal no feminino. O filme estreou em Cannes, lá em maio. E ele levou 2 prêmios. Lembra que no começo desse episódio eu falei que não é comum um filme levar 2 prêmios? Então, Emilia Pérez conquistou muito público.
vários elogios, lembro de ter lido na época, de que era um filme muito inventivo, era um filme muito vanguardista, muito interessante, etc e tal. E, de fato, ele parece ser tudo isso num primeiro momento, né? Mas depois, quando você pensa mais um pouquinho, sabe um pouquinho mais de contexto, as coisas começam a desmoronar tal qual um castelo de cartas na sua frente, né? Mas, enfim, em Cannes teve 2 prêmios. Prêmio do júri, que é meio que o 3º lugar, e um prêmio para o elenco feminino. E aqui é um parênteses, né, que o Cannes tem o prêmio de melhor atriz. E aí, ao invés de dar o prêmio de melhor atriz pra Carla Sofia Gascon, que é a protagonista, ou pra Zoe Saldanha, que também é protagonista, resolveram dar o prêmio para todas as mulheres protagonistas. Então, ganhou Carla Sofia Gascon, Zoe Saldanha, Selena Gomez, a gente pode falar que Selena Gomez ganhou o prêmio em Cannes, e a Adriana Paz, que é a única atriz mexicana e que vocês ouviram falar dela em algum momento? Duvido, porque o marketing abandonou a Adriana Paz. Ele passou pelo circuito de festival, assim, sendo elogiado. Na França, ele teve a sua estreia no circuito comercial em agosto. Nos Estados Unidos, ele teve um breve lançamento nos cinemas em novembro, né, pra poder permitir que ele entre nas regras do Oscar. E poucas semanas depois, ele entrou no catálogo da Netflix. E foi aí que as coisas começaram a desandar. Porque até então, só críticos e pessoas de festival que tinham acesso ao filme. E de repente, todo mundo, qualquer norte-americano, qualquer pessoa com VPN, conseguia ver o filme, né? E aí começaram as críticas, e foi muito engraçado de ver na época, porque a galera conservadora só via que era uma história trans e imediatamente começava a falar mal, porque não precisa de mais nada pra eles começarem a falar mal. Só que aí a galera progressista assistiu o filme e falou, epa, essa representação trans não tá muito legal, tem alguma coisa esquisita aí, né? E aí também começou a galera latina, a galera mexicana principalmente, falar, opa, não tinha um ator mexicano pra botar aí? Opa, esse México não parece o México? As coisas estão um pouco engraçadas, né? Estão um pouco esquisitas, né? E aí, as coisas foram desandando muito, assim, porque a Carla Sofia Gascon tomou a frente da divulgação do filme e começou-se a criar uma narrativa de que se você não apoiava o filme, você era transfóbico. E isso é muito errado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é necessariamente porque um filme tem algum protagonista LGBT que ele vai ser bom. E se você criticar com base, né? Se você embasar a sua crítica e falar que nem gente, não que nem um animal, não é por isso que você tem que gostar de tudo, né? A gente pode criticar as coisas. Mas a campanha começou a levar meio que o pessoal e falar, não, assista antes das suas próprias conclusões. E não sei o que tem, mas ficou muito da defensiva, assim, e começou a ficar esquisito. E aí o diretor, de vez em quando, ele fala, e é engraçado que toda vez que esse homem abre a boca, ele fala abobrinha, né? Primeiro que ele não fala inglês. E aí, quando ele vai nas premiações, ele leva sempre uma tradutora. E eu fiquei, meu Deus, como que eles fizeram esse filme se o homem só fala francês? As atrizes falam inglês, o filme é em espanhol. O pessoal, né, pessoas falantes de espanhol criticaram muito que os sotaques das atrizes estão distoantes, como se cada uma estivesse falando um sotaque de um país diferente da América Latina. E que as frases, a construção das frases, até mesmo as construções dos versos das músicas, elas são truncadas. Parece até que alguém escreveu as coisas ou em inglês ou em francês, tá com o Google Tradutor, que aí quando você joga pro espanhol, não parece uma coisa que uma pessoa falaria. Tem isso, né? Aí o diretor falou que ele não quis gravar no México, porque ele tinha uma visão diferente do que o México era, e que ele já tinha feito toda a pesquisa dele, ele não precisava fazer mais, aí ele gravou tudo na França em estúdio, ele criou o México dele, que é uma coisa extremamente caricata, e ele entra num tema muito delicado, que é cartel, as coisas dos cartéis lá do México, que é um assunto muito delicado, assim, pra eles, e ele trata como se fosse uma pantomima, assim, sabe, como uma coisa tipo, ai, olha como é bom eu, aqui, europeu, dando minha voz pro problema dos oprimidos. Então tem essa vibe também, essa vibe de Salvador francês branco do diretor. Então, assim, tava show de horrores, né? E um pouquinho antes de começar o show de horrores, a França anunciou que esse filme seria o representante dela pra categoria de filme internacional, porque, né, como eu falei, os países que participam da coprodução podem escolher um filme que eles coproduzem, mesmo que não seja na língua que eles falam. E aí eu acho muito curioso eles escolherem Emília Pérez, porque houve alguns snobs em anos anteriores de filmes falados em língua francesa, mas que as desculpas eram muito esfarrapadas, como, esse filme não reflete a França enquanto país, ou, esse filme fala muito inglês, que foi a desculpa que eles deram pra Anatomia de uma Queda, pra não indicar Anatomia de uma Queda, que o filme tinha muita parte em inglês. E aqui, Emília Pérez, ele é todo em espanhol, ele tem um pouquinho em inglês também, mas não tem nada em francês. E eu achei muito engraçado a França resolver indicar
esse filme. Não, é claro que foi uma indicação pensando em ganhar prêmio, influenciada pela distribuição da Netflix. É óbvio que isso aconteceu, mas eu acho muito engraçado, sabe? Não é engraçado, haha, mas engraçado, tipo, que coisa, não é mesmo? E aí esse filme também se meteu nas polêmicas de inteligência artificial, porque também usou a mesma ferramenta que o Brutalista usou pra corrigir sotaque, usou pra afinar um pouco a voz, principalmente porque a Carla Sofia Gascon, ela interpreta a personagem dela antes e depois da transição. Então tem algumas notas que ela faz quando ela tava enquanto homem, né, que ela não consegue chegar e tal. E aí foi essa a desculpa que deram pro uso de inteligência artificial. Se foi pra isso que usaram, não sei, porque assim, não melhorou as músicas são muito esquisitas, é um musical muito esquisito, o que eu não acho que é um problema, mas no conjunto da obra acaba sendo. Ai, tô vendo minhas anotações aqui, esqueci de falar também que o diretor tem muita coisa, gente. Mas numa entrevista também, o diretor, que é o Jacques Adillard, eu acho que as pessoas pegam muito a Carla Sofia Gascon pra Cristo, com razão, mas esquecem que o Jacques Adillard também tem muitas falas problemáticas, né? Mas enfim, né? O mundo é machista. Tem uma entrevista dele falando que ele tava pensando se ele fazia o filme em francês, em inglês, mas ele acabou resolvendo fazer em espanhol, porque o espanhol é a língua dos pobres, dos subdesenvolvidos. Então ele resolveu fazer esse filme na língua espanhola, né? Teve isso. E aí tem um evento canônico que, se você pesquisa as coisas em inglês, eles não contam a história desse jeito, mas eu acho que o nosso olhar brasileiro é muito importante aqui, porque eu comentei lá no começo desse episódio que teve a polêmica do blackface da Fernanda Torres. E eu não duvido nada que seja alguém do marketing aqui desse filme da campanha que tenha desenterrado isso, porque viu que o filme começou a ter força pra filme internacional e aí quis prejudicar de alguma maneira. Mas mesmo assim, mesmo nesse caos que está, né, porque os brasileiros logo já foram com má vontade, como ele pede, junto com todas essas polêmicas, a gente se une nossos irmãos latinos e vamos odiar ela todos juntos, né, e assim, sem ler essa situação, a Paris Filmes, que é a distribuidora do filme aqui no Brasil, trouxe Carla Sofia Gascon e Jacques Adillard pro Brasil fazer a divulgação do filme, e eu não acompanhei muito de perto, porque eu tava trabalhando, mas foi notável. E isso rendeu uma entrevista de Carla Sofia Gascon pra Folha de São Paulo, onde ela fala que ela sabe que pessoas ligadas a Fernanda Torres e a campanha de Ainda Estou Aqui que estão difamando ela na internet. Ela afirmou e botou nome. E isso é proibido dentro das regras do Oscar. Você não pode atacar diretamente concorrentes seus. Você não pode dar nome aos bois. Você não pode falar, fulana foi lá e pichou meu nome no muro. Ou você deixa as coisas no ar, ou você traz prova das suas acusações. Assim, em questão de Oscar, ela não foi desclassificada nem nada, né? Isso só talvez ela tenha levado uma chamada de atenção em off, que a gente não ficou sabendo, né? Mas a internet viu isso e falou... pegou ela pra Cristo. E aí foi no mesmo dia, eu acho, que descobriram os tweets antigos dela. Só que assim, o pessoal fala que foi o pessoal brasileiro, mas nem foi. Eu acho que foi uma jornalista muçulmana, sabe? Foi uma mulher do outro lado do mundo que desenterrou esses tweets, porque assim, Carla Sofia Gascon, ela é espanhola, ela mora faz muito tempo no México, mas ela é espanhola. E na Espanha tem bastante muçulmano, até porque tá perto, né? Até porque os muçulmanos, eles são bem importantes, assim, pra história da Espanha como um todo, né? Mas não vou entrar aqui nessa tangente. Mas acharam muitos tweets da Carla Sofia Gascon, inicialmente falando mal de muçulmanos, mas você pode fazer uma checklist, porque ela falou mal de absolutamente tudo e todos. Ela falou mal de muçulmanos, ela falou mal de cristãos, dos catalãos, ela falou coisa de cunho racista, ela falou mal do George Floyd, ela criticou a diversidade do Oscar, falou mal do Oscar, falou mal de sua colega de elenco, Selena Gomez, falou mal de mais uma pá de famosos, sobrou até pra Igona. Não sei se vocês conhecem a Igona, mas ela é uma personagem da nossa mitologia internet, que inclusive descansa em paz, Igona. Uma figura polêmica da internet, mas está aqui sempre em nossas memórias, inclusive nos tweets da Carla Sofia Gascon. Ela tentou se defender, mas ela só se piorou. Ela fez uma entrevista pra CNN espanhola, sem contar pro pessoal da divulgação do filme, foi lá, botou a blusinha branca, chorou, falou quem me conhece sabe, mas isso não pegou muito bem, e aí todo mundo meio que largou a mão dela, e foi muito curioso que o diretor deu uma entrevista falando que ele não falava mais com ela, e que não sei o que tem, que pessoa horrível. A campanha largou a mão dela, tipo, largou mesmo, e foi muito rápido. Eles excluíram ela de todo o material de divulgação.
Eles falaram que cortaram o contato, falaram que iam cortar o financiamento dela pra participar da campanha, né? Porque não, a distribuidora banca, passagem aérea, hospedagem e tal, essas coisas, né? De quem tá divulgando o filme. Você divulgar um filme meio que faz parte, né? Da sua participação enquanto ator-atriz, né? Mas tem essas despesas que são bancadas pela distribuidora, né? Mas aí a Netflix cortou o contato total, tanto que ela nem foi nas premiações que aconteceram depois. Mas eu achei muito engraçado que foi muito rápido. Tipo, um dia teve isso e todo mundo ficou, ai meu Deus, e agora? Será que ela vai ser desclassificada do Oscar? Não, gente. Você tem que fazer uma merda muito grande pra ser desclassificado do Oscar. Eu não sei se historicamente isso aconteceu. Talvez se alguém violar alguma regra, mas até então, ser uma pessoa horrível não é uma regra desclassificatória do Oscar. Porque senão um monte de gente ia até perder prêmio, né? Mas enfim. Mas a resposta foi muito rápida. E aí isso me faz questionar que se ela fosse uma pessoa um pouco mais conhecida, se ela fosse uma norte-americana, se ela fosse uma pessoa cis, se a resposta ia ser essa. A resposta ia ser tão rápido que nem essa. A gente pode lembrar casos mais recentes, por exemplo, de Manchester à beira-mar, acho que 2016, 2017, que tava com o Casey Affleck, que é o irmão do Ben Affleck. Ele era o favorito na categoria de atuação. E durante a campanha surgiram algumas denúncias de violência sexual envolvendo ele. Isso não afetou em nada a campanha dele. Ele foi lá e ganhou o Oscar. Tá que isso foi no passado, foi antes do Me Too, foi antes de várias coisas. Mas eu me pergunto se ela não fosse uma atriz trans espanhola, se ela fosse uma atriz cis norte-americana, talvez mais conhecida também, porque tem esse fator de ser uma pessoa já estabelecida na indústria, ou ser uma subceleb que participa do MasterChef Celebs do México, né, se isso tem a ver. Eu acho que tem muito a ver com essa velocidade da resposta e, consequentemente, deixar ela no ostracismo, né? Mas vamos ver qual vai ser as repercussões de tudo isso. Mas eu acho engraçado, né, que o diretor falou que não tinha mais contrato com ela, mas aí no BAFTA, semana passada, Emília Pérez ganhou o filme internacional. Mesmo as votações do BAFTA acontecendo no meio desse caos todo, porque os europeus simplesmente não se importam. Eles não se importam com a América Latina, eles não se importam com escândalo, eles estão lá no círculozinho deles, e foi o filme que eles viram e ganhou. E aí o Jacques Audiard foi lá no palco, fez o discursinho mequetrefe dele, porque eu acho muito engraçado também, que eles usam muito a bandeira do assista o filme e tire suas próprias conclusões. É um filme importante pra comunidade latina, é um filme importante pra comunidade trans, mas na hora de fazer os discursos de premiação, eles não agradecem essas coisas, eles não citam essas coisas, eles não tentam criar aqueles discursos fortes que vão repercutir nas redes sociais com pautas importantes. Não, eles vão lá, agradecem os amiguinhos dele e é isso. E aí no BAFTA, o diretor ganhou o prêmio, né, de filme internacional, e ele agradeceu a Carla Sofia Gascon, chamou de querida e tal. E foi isso. Então, assim, o caos reina, nada acontece feijoada. O quanto isso vai repercutir no Oscar, a gente não sabe. Eu acho que, assim, das 13 categorias que a Emília Pérez está concorrendo, tá reduzido a 3 possibilidades. As outras 10 já foi. Mas as 3 que ainda pode ser uma realidade pro filme infelizmente, filme internacional, atriz coadjuvante pra Zoe Saldanha e canção original. Nos meus melhores sonhos, esse filme só ganha um Oscar, que é o da Zoe Saldanha. Eu acho muito pouco provável tirar das mãos da Zoe nessa altura do campeonato esse Oscar. Mas, né, a gente tem que ver o Oscar, ele tem um corpo votante muito grande, muito diverso também, por mais que tenham as críticas e pipipipopopó, a ala internacional é grande, mas a ala internacional não é tudo. Então a gente vai ver como que tudo isso vai repercutir daqui uma semana, né, da data de publicação desse podcast. Mas enfim, esse foi o episódio de hoje, um episódio um pouco mais extenso do que eu imaginava que ele seria. Eu espero que tenha sido uma boa curiosidade para vocês, entender melhor como que funciona essas campanhas, não como funciona, mas tipo, da onde que esses filmes vêm, qual que é a jornada deles até chegar no Oscar. Não é um filme que simplesmente surgiu e aí foi indicado, apesar de parecer de vez em quando. Todos esses filmes, eles meio que têm umas jornadas, eles têm narrativas que eles vão criando pra favorecer eles, e coisas alheias acabam acontecendo. Mas é que nem eu falei, às vezes uma coisa é feita meio que acidentalmente, às vezes acaba sendo consequência do perigo que ele representa. Então, às vezes um filme pode ser visto como um perigo, então alguém vai atrás de achar algum podre daquela pessoa. Ou às vezes a própria pessoa se destrói sozinha. Tem várias coisas. Mas assim, se você tá começando a acompanhar a Oscar agora,
Esse show de horrores da Carla Sofia Gascon não é comum. Mas todo ano acontece alguma coisa que você fica, nossa, não acredito. Mas, assim, nem sempre são crimes. Às vezes são só pessoas sendo um pouco sem noção, às vezes sendo meio burras, às vezes jogando meio sujo. Mas todo ano tem alguma coisa na campanha do Oscar e esse ano teve um monte de coisa. E a gente acompanhou muito mais de perto, parece que a velocidade das informações é ainda mais rápida, até porque a gente tá competindo diretamente com o protagonista desses escândalos, né? Então, a gente viu muito mais de perto os acontecimentos. E vamos aguardar os desdobramentos e as repercussões, lembrando novamente que a votação do Oscar já foi encerrada, o que acontece daqui pra frente não influencia mais, e dia 2 de março a gente vai saber quem vão ser os vencedores e se a gente vai levar alguma coisa, espero que sim. Me sigam no Instagram, @filme.a.semana, no Blue Sky, @lalariland. Se você quiser falar comigo e não tem rede social, pode falar comigo no e-mail podcastfilmedasemana@gmail.com. E eu vou encerrar o episódio por aqui, porque eu já tô cansada de falar, estou começando a perder minha voz. Eu acho que começou a chover. E então é isso, fiquem bem, fiquem em paz e até semana que vem. Semana que vem vamos falar de Oscar de novo, vamos falar das minhas apostas, das minhas impressões. Então a gente dá uma pausa agora nessa conversa e continuamos semana que vem. Mas por enquanto é isso. Tchau, tchau.